Um dos grandes problemas que ocorrem em empresas familiares, quando o patriarca vem a falecer, quando o fundador da empresa vem a falecer, é justamente a disputa acirrada pelo comando da empresa. O papel de cada sócio nessa sucessão empresarial, a participação financeira de cada sócio sobre os dividendos da empresa, quanto cada um perceberá, ou aquele sócio que não terá direito a receber pagamentos mensais, prolabore mensal, pelo simples fato de ser sócio, e aquele que efetivamente não apenas terá direito a receber um prolabore mensal em razão do seu trabalho, mas também dividendos consideráveis em razão do resultado da empresa alcançado justamente por sua capacidade de gestão, pelo seu conhecimento sobre aquele negócio desenvolvido. Então, enquanto o patriarca está no comando, fica tudo muito fácil, porque quem determina é ele, quem conhece o negócio é ele, quem fundou aquela empresa foi ele, e, portanto, os herdeiros abaixo, ainda que discordem em determinados momentos das posições adotadas pelo patriarca, esses herdeiros não só respeitam por uma relação paterna e hierárquica, mas também respeitam por uma condição jurídica. É o patriarca que normalmente detém o comando do negócio, o comando da empresa. Porém, na ausência desse patriarca, quando os herdeiros ali sucedem de forma paritária, ou seja, cada um sucede no mesmo percentual que aquele patriarca detinha e deixou para eles, é muito comum as desavenças, é muito comum os litígios na disputa dessa empresa e principalmente na disputa pelo resultado financeiro que essa empresa gera. E não é incomum a falência do negócio, né? São muitos os casos de empresas familiares que, com a morte do patriarca, elas simplesmente deixaram de existir em decorrência da disputa entre os sucessores ou em decorrência da absoluta incompetência dos seus sucessores, porque quando do comando do patriarca, esses sucessores não se capacitaram, os herdeiros não se capacitaram para um dia assumir o negócio e tocar o negócio no mesmo nível de qualidade, de eficiência e de capacidade. E justamente para evitar isso, justamente para evitar que herdeiros e não sucessores, né, como o Augusto Cury defende, né, sejam um sucessor e não um herdeiro. Então, justamente para evitar que herdeiros, ao invés de sucessores, assumam o comando no negócio, o planejamento empresarial, o planejamento sucessório empresarial, ele é fundamental. É muito importante que o patriarca, em vida, defina, dentre aqueles seus herdeiros, quais ou qual efetivamente é um sucessor no negócio, é um sucessor no comando do empreendimento, né? Seja porque tem uma capacitação técnica maior, seja porque está dentro do negócio há vários anos e conhece a fundo como o negócio funciona, né? Então é importante que isso seja definido enquanto o patriarca ainda está no comando do empreendimento, definindo não apenas qual dos seus herdeiros irá suceder a sua posição, mas também os critérios em que essa sucessão deverá se dar, né? Os critérios que deverão ser cumpridos, observados para que essa sucessão ocorra, para que esse herdeiro efetivamente assuma a posição de comando. Então ele pode não apenas definir requisitos mínimos de capacitação técnica para a assunção de sua posição no comando do negócio, como também pode definir que o comando será transferido ao herdeiro fulano, né? E os outros terão ali uma participação nos resultados do negócio anualmente, caso não façam parte do dia a dia de trabalho no empreendimento. Pode inclusive definir
quais os critérios e os limites de poder de cada sócio, de cada herdeiro que efetivamente ingressará no quadro societário da empresa na condição de sócio. Pode, inclusive, definir que não ingressarão na condição de sócio e simplesmente terão direito à apuração dos haveres dessa empresa, ou seja, a empresa poderá ser, inclusive, liquidada ou ser mantida funcionando sem que os herdeiros ingressem no seu quadro societário, sendo transferido a eles, sendo pago a eles o valor correspondente aos haveres dessa empresa. Então são muitas as hipóteses, são muitas as possibilidades de definição de como se dará a relação entre os herdeiros e a sucessão empresarial a partir do momento em que o patriarca não mais estiver aqui. Tá? Então, se a sociedade empresarial pretende que conflitos sucessórios não afetem o negócio, é fundamental a definição desse planejamento. É fundamental a adoção de regras de planejamento sucessório empresarial, ainda quando todos estão em harmonia, ainda quando o patriarca detém o comando não só do negócio, mas também de sua família. E isso é feito através de instrumentos contratuais, com a participação de todos, definindo as regras de cada hipótese que no futuro possa vir a ocorrer. E o objetivo disso não é dar poderes absolutos a um dos sucessores especificamente. Ao contrário, é limitar o poder daquele sucessor que irá assumir o comando geral da empresa, se for apenas um, mas também limitar o poder daqueles outros herdeiros que, na disputa pela sucessão, possam vir a causar prejuízo ao empreendimento. Então, pode-se definir, inclusive, como se dará o comprometimento financeiro da empresa, caso ela precise, por exemplo, obter um financiamento. Como vai se dar isso? Quem terá poderes para contratar esse financiamento, em havendo divergência entre os sucessores no que se refere à contratação ou não desse financiamento? Como se alcançará a decisão final? Será contratado um consultor? Será contratado um árbitro para definir o impasse? Tudo pode ser definido em contrato. E isso é feito ouvindo essa família, ouvindo o comando empresarial, ouvindo o patriarca e os herdeiros. E tudo isso é feito através do sistema jurídico que integra a holding familiar. A holding familiar nada mais é do que uma construção jurídica dos diversos contratos inerentes a um planejamento sucessório, a um planejamento patrimonial e, no caso da existência de uma empresa familiar, do planejamento sucessório empresarial. Se define através do sistema da holding familiar como se dará a sucessão no comando do negócio, do empreendimento, e qual a situação que será adotada para aqueles herdeiros que não estarão no dia a dia do negócio, que não estarão desempenhando funções de gestão dessa empresa, caso seja essa a realidade da família. Você quer saber mais sobre o assunto? Permanece aqui acompanhando a gente em nossos perfis, YouTube, Instagram, Facebook e no nosso website. Eu sou Rodrigo Azevedo, advogado especializado em planejamento patrimonial da família. Deixo um grande abraço a você e a gente se encontra no próximo vídeo.